Nós estamos dando início a mais um estudo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, e vamos estudar hoje, dando continuidade a uma série de estudos que Fabiano Pereira Nunes vem nos trazendo aqui ao ICEB para nós pensarmos e repensarmos, aprofundarmos as nossas reflexões a respeito da figura, da percepção que temos de Jesus com Kardec e ao longo da história com os historiadores, e agora nós estamos dando aprofundamentos aos teólogos, a percepção dos teólogos. Neste instante, portanto, mestre querido, agradecendo ao nosso querido irmão Fabiano Pereira Nunes, que mais uma vez está aqui para trazer o fruto de seus estudos, de suas pesquisas, com a boa vontade, o espírito de colaboração de sempre. Nós te rogamos, Jesus, abençoa todos os nossos irmãos pelo planeta fora, esse planeta que diriges amorosamente, piedosamente, inspirando Jesus, resiliência, fortalecimento, confiança e fé em todos os corações que atravessam Jesus, duras provas e expiações no planeta que diriges. Faz descer por sobre o ICEB as tuas bênçãos de paz e de luz, multiplicando recursos em torno de nossos mentores, fortalecendo-nos a todos encarnados que estamos aqui no esforço sagrado da evolução, empreendendo um esforço para darmos continuidade ao nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Fica conosco, abençoa o nosso Fabiano Pereira Nunes, e graças te damos, Jesus, hoje e sempre, por todas as bênçãos que temos recebido ao longo dos tempos. Graças a Deus. Nós estamos, portanto, recebendo aqui o nosso querido Fabiano Pereira Nunes, que é médico intensivista, participa do Grupo de Estudos Espíritas Revival, é articulista da Revista Cultura Espírita do ICEB e colaborador do programa Uma Bandeira para o Futuro da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, 1400 AM, e em todas as plataformas nós estamos lá pela Rádio Rio de Janeiro para o mundo. Fabiano hoje vai trazer continuidade aos estudos sobre o Jesus na perspectiva dos teólogos. Somos todos ouvidos. Fabiano, seja outra vez sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Nádia. Obrigado ao Instituto de Cultura Espírita do Brasil, aos amigos aqui presentes, seu Turíbio, Dona Dalva, Carlão. É uma alegria, uma honra de coração podermos estarmos mais uma vez juntos conversando sobre a doutrina espírita e sobre Jesus. Nós hoje vamos dar continuidade ao estudo do programa Passado Próximo a respeito do Jesus dos teólogos e o Jesus de Allan Kardec. Muito bem, então, nesse primeiro semestre de 2023, nós buscamos trazer um estudo sequencial, acompanhando, como a professora Nádia falou, a percepção. Ela usou um termo muito adequado. Os historiadores, eles não usam exatamente percepção, mas a escola chevitalesiana usa o termo recepção, como a mensagem de Jesus, a vida de Jesus, o exemplo de Jesus, produziu nos diversos grupos recepções diferentes. Tanto os da primeira hora, que eram judeus, era o período que muitos chamam de judaísmo messiânico, ou seja, eles eram judeus, pensavam no judaísmo, seguiam o judaísmo, mas usando os ensinamentos de Jesus como sendo os ensinamentos de um mestre para entender o que estava no judaísmo. Então, tem essa primeira geração, a recepção, eram homens camponeses, uma
um movimento basicamente rural e camponês. A primeira inserção das cidades nesse movimento, a primeira recepção, ela começa com justamente Paulo de Tarso, que esse era um homem das cidades, ele era um homem citadino. Então, ali nós já vamos ver uma diferença entre o movimento de Jesus com Jesus presente, o primeiro movimento sem Jesus presente, e começa a surgir uma nova recepção. Essa recepção já parte para as cidades, as grandes cidades, grandes no sentido da antiguidade, daquele tempo, né? Porque quando a gente chama de grande cidade, normalmente está se falando de uma rua principal, que poderia ser ou não pavimentada. Em algumas cidades embelezadas, romanizadas, ela era pavimentada com pedras, ou simplesmente uma passagem para o transporte. As cidades iniciais, as cidades do início do movimento de Jesus, eram cidades que não tinham essa estrutura. Por exemplo, as escavações arqueológicas de Nazaré mostraram que ali havia uma completa desorganização. Ela não tinha uma passagem principal, que hoje nós chamaríamos de rua, e organizada. As casas estavam aleatoriamente ali dispostas, então era uma cidade muito, muito, muito pobre. Nada se achou nessas escavações. Nem um pedacinho de granito, nem um pedacinho de mármore, nem um objeto um pouquinho, um fragmento de algum objeto um pouquinho mais sofisticado? Não, nada. O que fala a favor de ter sido realmente uma região especialmente pobre. Então, a percepção, que a professora Nádia utilizou, a expressão percepção, os historiadores usam um sinônimo, que é a recepção. Então, já conversamos sobre o papel, a visão, a interface ciência espírita e ciências históricas. Vimos as ciências históricas em relação ao Jesus de Allan Kardec, no estudo passado próximo, a recepção, a visão teológica, e hoje nós vamos avançar mais um pouquinho na diferença entre a visão da teologia e a visão da filosofia espírita. Então, está aqui, historiadores versus teólogos versus Allan Kardec. Existem convergências? Sim, existem convergências, mas existem muitas incompatibilidades. Muitas incompatibilidades. Como tradição, vamos iniciar com os slides de premissas e preâmbulos. De Epiteto: é impossível para um homem aprender aquilo que ele já acha que já sabe. Ele está impermeável aos novos conhecimentos. Tempos depois, essa frase foi repetida por outros filósofos, tá? Mas Claude Bernard, o grande médico e fisiologista francês, também defendia isso, porque os conhecimentos que ele estava trazendo eram muito arrojados, muito audaciosos, e sofriam grave resistência, porque as pessoas já sabiam, acreditavam já terem conhecimento da ciência. Eles já eram os donos da ciência. O pessoal do século XIX mal sabia que a maioria das coisas que eles acreditavam estavam absolutamente erradas, mas eles se achavam como detentores das luzes. Por isso que o cientista ele tem que ter um pensamento socrático: só sei que nada sei. Aquilo que nós julgamos já saber é o que frequentemente nos impede de aprender. Isso vale também para muitos princípios que nós consideramos espíritas e, na verdade, não são. Na verdade, não são espíritas. E Allan Kardec coloca sempre a questão da liberdade de opinião, a liberdade de pensamento. Revista Espírita, janeiro de 1866. Cada um é livre de encarar as coisas da sua maneira, e nós que reclamamos esta liberdade para nós, não podemos recusá-las aos outros. Mas porque uma opinião é livre, não se segue que não se a possa discutir, examinar o lado forte e o lado fraco, pesar suas vantagens e inconvenientes. Então, para as pessoas que possam se sentir ofendidas, ou magoadas, ou incomodadas, ou desconfortáveis, nós temos que sempre que recordar que discutir uma opinião não é ofender uma pessoa, não é ofender as crenças, não é afrontar principalmente o caráter das pessoas ou de alguém, mas não, é discutir a ideia, ver o lado fraco, ver o lado forte, sopesar, repensar, sem que isso traga qualquer tipo de
de prejuízo para a imagem, para a moralidade, para a vida de quem é o proclamador daquela ideia. Tá? Isso é muito importante. Porque hoje em dia a gente fica mais pensando no lado pessoal, a discussão fica de lado e o lado pessoal é o que fica muito em voga. Deveria ser o contrário. Quanto mais difícil é um problema, uma questão, mais caridosos, fraternos, suaves, doces nós temos que ser com a pessoa. Às vezes a gente não pode inverter. Ser muito duro com a pessoa e suave com a ideia. Nós temos que ser duros com a ideia e suaves com a pessoa. Quem é Jesus? Isso é uma busca. Como a professora Nádia falou, né? É uma recepção. Cada um de nós tem o seu Jesus pessoal já. Nós já sentamos à noite e já rezamos. Um chinês, quando nós vemos imagens representativas de Jesus na China, adivinhem como são os olhos desse Jesus. Olhos puxados, olhos amendoados, olhos chineses. Ele é um chinês. O Jesus dos chineses é um chinês, ele não tem barba. Se é que Jesus tinha barba. Se é que Jesus tinha barba. Se é que Jesus tinha cabelo comprido. Existem muitas construções que nós já vimos, quantos séculos se passam, onde camadas e camadas e camadas são colocadas sobre o homem que viveu aqui entre o ano 7 ou 8 ou 9 antes de Cristo e o ano 33 depois de Cristo. Ou era comum, agora é chamado era comum. Sim, Jesus nasceu muito antes do ano 0. Foi um erro de datação. Como se sabe isso? Porque quando Jesus nasceu, o rei era Herodes Magno. O rei Herodes Magno morreu no ano 4 a.C. E ele ficou os últimos anos da vida muito adoentado. E quando Jesus nasceu, Herodes o Grande, ele era da pá virada. Então, ele tinha saúde. Então, a datação do nascimento de Jesus é 7 a 9 a.C. E a data da Páscoa caindo 14 Nissan, mais provavelmente seria no ano 33, quando a gente assiste até os documentários da History Channel, NetGeo, etc., eles já colocam Jesus no ano, tendo desencarnado, morrido no ano 33. Bom, então, se é 7 a 33, não vou nem falar 9, tá? Mas 7 a 33, Jesus era um quarentão. Bom, para mim que estou quase um sessentão, um garoto, né? Mas aquela ideia de Jesus, um jovenzinho, não é verdadeira. Não é verdadeira. Jesus era jovem, tá? 40 anos é muito jovem, mas não tão jovem quanto a imaginação. Essa imagem aqui, ela é de suma importância. Do diretor da obra Paixão de Cristo com o ator Caviezel. Suma importância, porque existem estudos, o professor Sheri Tarese e de outros, da influência brutal, poderosa que a indústria cinematográfica fez no imaginário popular. A indústria cinematográfica ela cresceu. As pessoas nasceram, quem nasceu há mais tempo, desde dos filmes preto e branco de Jesus, que só ficava de costas, até os filmes mais modernos. Então, isso fez mais imaginário do que as próprias instituições religiosas. O famoso filme que todos gostam, né? Jesus de Franco Zeffirelli. Lembram Jesus de Franco Zeffirelli? 8 horas de filme, eu assisti de pijama e com uma mamadeira de café com leite, que meu pai e minha mãe foram assistir, não tinham com quem deixar, meus irmãos já trabalhavam, né? Eu sou temporão, então me tascaram pijama, me levaram uma mamadeira de café com leite, 4 horas assistindo Jesus de Nazaré, parte 1, depois mais 4 horas, Jesus de Nazaré, parte 2. Franco Zeffirelli falou assim, vamos fazer a filmagem de Jesus lá, o quê? Vamos lá para Israel e vamos no Rio Jordão batizar Jesus onde? No Rio Jordão. Então, quando eles chegaram no Rio Jordão é um rio raso, barrento, sinuoso, horroroso. Israel tira tudo dele daquela água, é pouco, sim. Mas ele fala assim, mas como é que eu vou filmar uma coisa tão grandiosa como o batismo de Jesus nesse troço aí? Não tem condição. Ele falou com essas palavras, são minhas palavras. Mas quem é tijicano sabe, é como se fosse filmar o batismo de Jesus no Rio Maracanã. O rio bate na canela, está tudo imundo. Então, eles filmaram o batismo de Jesus no Rio Colorado, se não me falha a memória. Então, voltamos para os Estados Unidos para fazer essa filmagem. Que aqui onde está, não dá. Isso aqui não tem condição de
Então, essa mensagem, essa imagem gloriosa de Jesus, nós vamos ver ao longo dos nossos estudos, né? Não foi assim. Não foi assim. Foi muito, muito, muito mais humano e parecido com a nossa vida do que, imagina, a nossa vã filosofia. Senão não faria nenhum sentido ele ter vindo. Também não faria nenhum sentido ele ter vindo. Então, saibam, o Jesus do cinema influencia muito mais do que pode imaginar a nossa vã filosofia. Já perceberam que há muito tempo não se faz um filme sobre Jesus de alto nível? Há muito tempo. Isso só foi quebrado por alguns que furam a bolha, né? Por exemplo, The Chosen, né? A série que é totalmente independente, está fazendo um sucesso esmagador no mundo todo. Né? The Chosen já vai para a terceira temporada. Furou a bolha. E é a série mais assistida do planeta Terra. Então, o Jesus no cinema, Jesus na televisão, ele é um fator significativo e motivo de estudo também. Então, todos buscam o que é Jesus. Já passamos por isso, as revelações, nós passamos por esse entendimento de o conteúdo do evangelho para o espiritismo. Ele pode ser dividido em milagres, predições, as palavras que serviram para dogmas, o ensinamento moral, cada uma dessas partes do conteúdo do Novo Testamento, estudado em O Livro dos Espíritos, desenvolvidos nas outras obras, sendo que os atos comuns da vida do Cristo, esse não é alvo, não é objeto de interesse da filosofia espírita, porque é um labirinto no qual o espiritismo, primeiro, não é da alçada do espiritismo, segundo, se ele entrasse, não sairia, porque esse labirinto é um labirinto com muitos caminhos, muitas passagens, a maioria deles vai se encerrar num ponto onde não é possível voltar, nem é possível achar o caminho de volta. Então, Allan Kardec, graças a Deus, não colocou nesse labirinto. Aqui, só para recordar, não vou reler as frases mostrando que o trabalho, a pesquisa, tudo que o ser humano tem que descobrir no mundo material, ele vai fazer com o suor da camisa, com seu esforço, porque a lei do trabalho é uma lei de Deus, é uma lei da natureza. E os espíritos podem até dar opiniões. Aparecem opiniões dos espíritos em todas as obras de Allan Kardec, mas sempre Allan Kardec coloca no futuro do pretérito, coloca no condicionante, e dizendo que é a opinião de um espírito e não necessariamente a natureza, origem e destino dos espíritos, não é objeto, mas a opinião de um espírito. Então, ela tem que ser encarada como opinião e não como um dogma. A gente, às vezes, diz, mas o espiritismo não é dogmático, mas nós nos tornamos dogmáticos. No espiritismo não é, não há dúvida nenhuma, mas nós nos tornamos dogmáticos. Né? E o dogma é um sistema e tudo que Allan Kardec quis combater é o chamado espírito de sistema. Temos que combater sempre o espírito de sistema, quando ele está se referindo em relação às comunicações mediúnicas, né? Obviamente. Só repassando, é um artigo que é de importância capital, porque esse livro, Vida e Gesi, do Ernest Renan, ele está entre os pioneiros, a vanguarda dos estudos sobre Jesus histórico, e Allan Kardec traça uma análise espírita a respeito dessa questão do Jesus histórico. Adentramos na questão do Jesus dos teólogos, e muitos diziam assim, não, o espiritismo, muitos historiadores dizem, olha só, isso aqui nesse campo, o espiritismo acredita em tal coisa, então, portanto, o espiritismo está com a teologia, está ao lado da teologia. Nesse ponto, o espiritismo faz teologia. No estudo passado, nós demonstramos que a teologia está de um lado e o espiritismo está do outro. Outra questão delicada, nós espíritos dizemos, nós somos cristãos, mas do ponto de vista da teologia, nós não somos cristãos, porque cristão significa acreditar na Bíblia enquanto palavra inspirada de Deus, acreditar que a Bíblia não tem erros. Primeiro que a Bíblia não é um livro, é uma biblioteca. Eu nem lembro o número de livros do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento são 27 livros de 7 ou 8 autores. Então não é um livro, é uma biblioteca de autores diferentes que não concordam entre si. Então, a primeira coisa, como é que eu vou ficar... eu vou definir a teologia
cristã, que é a teologia bíblica, né? Os católicos, os protestantes, quando eles dizem assim, vocês não são cristãos, do ponto de vista teológico, nós não somos cristãos mesmo. E quem disse que eu quero ser cristão do ponto de vista teológico? Allan Kardec não colocou toda a Bíblia dentro do espiritismo. Não colocou todos os evangelhos dentro do corpo da filosofia espírita. Não são todas as cartas de Paulo dentro da filosofia espírita. Aliás, nem os cristãos estavam concordantes com todos os livros do cânone, da régua. Cânone quer dizer régua, medida, o padrão, né? Já passamos por isso, mas só recordando, existe um conteúdo do Evangelho segundo Marcos, estamos falando do Marcos primitivo, que é repetido em Lucas e Mateus. Vejam, não é questão de princípio filosófico ou de princípio moral, não. São construções exatamente iguais, expressões, frases. A possibilidade de ter sido só uma coincidência, pela lei da probabilidade, ela tende ao zero. Não podemos dizer que é zero, porque só estando lá presente para saber. Mas, matematicamente, tende ao zero. Então, pela lei da probabilidade, o conteúdo de Marcos foi reproduzido por Lucas e Mateus. Reproduzido por Lucas e Mateus. Ora, se Lucas e Mateus conheceram Jesus, por que eles vão reproduzir Marcos, que não conheceu? Simplesmente porque o texto chamado de Lucas e o texto chamado de Mateus só receberam essa autoria a partir do século II. Então, veja, um bom pedaço de Marcos está aqui dentro. Existe uma parte do material, esses números mudam muito, tá? Os pesquisadores vão mudando esses números, a gente vai ficar louco se ficar atrás do número exato. Mas é importante entender que existe um conteúdo que é repetido e reproduzido, vocábulos, expressões, maneiras de grafar, de Mateus e Marcos. Ou seja, será que esse material comum é o documento que uma coleção de ditos de Jesus, que não tem história, não tem nascimento, são ensinos de Jesus, são frases, que tem uma parte deles que está no chamado Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé são 114 sentenças, ologias, e Jesus disse, e Jesus disse, e Jesus disse. Só havia preocupação em o que Jesus disse, não o que Jesus fez. A preocupação era o que Jesus ensinou, e não o que Jesus fez. Mas será que isso aqui é uma parte do documento Q ou uma parte do documento Q? Será que existiam outros documentos que eles consultaram? Porque existem documentos, ou Tomé leu o documento Q, ou Tomé e o documento Q, hoje chamado Evangelho Q, leram um outro documento mais, uma coleção de escritos um pouco mais antigos. Entendam, como é que esse material circulava? Era uma cópia feita, endereçada a uma pessoa, ou uma comunidade que era de 10 pessoas, 20 pessoas. E aí esses andarilhos, ao levarem, iam acrescentando informações no papel que eles já tivessem. Mas nós estamos falando já da segunda geração. A primeira geração não sabia escrever, muito menos escrever em grego, gente. Os escritores precisam ser tardios. Os estudos arqueológicos mostraram que não tinham inscrições, tabuletas, coisas que pudessem comprovar que aquelas comunidades campesinas da Galileia, na sua maioria, soubessem ler. O analfabetismo era a regra. Tem um historiador que estima em torno de, no máximo, 5% de pessoas com capacidade de escrever e ler, no máximo, naquela região campesina, se é que chegou a esse número. Então, quem começa a andar e redigir são já o movimento de Jesus que não viu Jesus. E esses andarilhos, quando eles aprendiam uma nova tradição oral, aprendiam um novo escrito, reforçavam a redação, faziam acréscimos. Isso deu origem a, provavelmente, 3 evangelhos de Marcos, que tinham conteúdo maior e outras diferenças. Mas existe um conteúdo também que é comum só a Marcos e Lucas, e não a Mateus. Só a Marcos. É pouco, sim, bem pouquinho. Mas existe, mas é igual. Então, fala a favor de terem os dois tido acesso às duas comunidades, estamos falando de comunidades, terem tido acesso a um material, aqui ele coloca 1% de Lucas e 3% de Marcos. Há um outro material que, no momento, é desconhecido. Existe uma dupla tradição, ou seja, um material que não está em Marcos,
mas só está em Lucas e Mateus. Será que esse material seria aqui? É uma outra possibilidade. E uma parte menor é única de Mateus e menor e única de Lucas. Porque Jesus ele prega, nada se escreve no seu tempo e ele desencarna sem ter nada escrito. Tudo seguia a tradição oral. Mas como é que as pessoas lembravam tanto? Gente, não se esqueça uma coisa, os judeus, eles cantavam muito. Pode ser que muito dessa tradição oral tenha se preservado, hipótese, tá? Através das músicas. A construção, a linguagem, a repetição de determinadas palavras dão uma sonoridade a alguns trechos do Evangelho que dizem muito a favor de terem sido preservados graças simplesmente à tradição oral, e uma tradição oral rítmica, por exemplo, numa música como era da tradição de muitos grupos judeus. Tá? Mas essas datas, vejam as datações, Marcos, lá para o ano 70, Mateus e Lucas, lá para o ano 80, João já veio para o século II, voltou para o século I, foi para o século II, João, coitado, vai para lá e para cá, já entrou e saiu do cânone várias vezes. Os evangelhos chamados apócrifos são mais de 200, né? E eles são bem tardios, são do século II, e eles são muito importantes para se entender como as comunidades cristãs pensavam, viviam, no que elas acreditavam. E se no século II existiam tantas comunidades lideradas por Febe, tendo vindo da tradição apostólica de Febe, por exemplo, de Madalena, etc., mostra que o movimento de Jesus ele foi muito forte entre grupos que tinham como liderança mulheres. Ora, você jamais vai ter grupos fortes com lideranças femininas se na época do movimento de Jesus, com Jesus presente, isso não tivesse acontecido. É praticamente impossível. É praticamente impossível. De onde surgiram essas mulheres na liderança? Do nada? Claro que não. Então, os evangelhos tradicionais mostram a ascendência masculina, inquestionável. Mas, e os evangelhos apócrifos? Eles mostram no que eles acreditavam lá no século II. Tem que se remontar ao século I para ver que isso não pode ter surgido do nada. Ainda mais numa sociedade, como se costuma dizer hoje em dia, tão patriarcal. Esse é um termo que eu detesto. Realmente, preponderância política a mulher não tinha. Militar, de jeito nenhum. Econômica, de jeito nenhum. Mas tudo existia para proteger a mulher. A mulher, que ela era mãe, e nada existia mais importante do que os filhos, toda a estrutura patriarcal do povo judeu era para proteger aquela que era a mãe dos filhos. E isso, a condição de inferioridade social, política, militar, econômica da mulher é um fato histórico. Mas o que não se fala é que a sociedade ela criava um sistema de defesa física mesmo, né, da mulher. As guerras existiam para proteger as mulheres e as crianças das diversas tribos e aí sucessivamente. Certo? Lembrando, Marcião, lá no final do século I, no início do século II, ele foi um dos primeiros a falar assim, olha, existe uma regra, uma referência, um cânone. Esse documento que eu tenho, que vem de Lucas, tá? É o Evangelho segundo Lucas, vem da tradição do apóstolo Lucas, as cartas de Paulo, e tirando delas tudo que se refere ao judaísmo. Então, seria uma edição de cartas e do chamado, que eles chamam de Evangelho segundo Lucas. E aí o marcionismo gerou uma brigalhada na comunidade cristã brutal, porque mas que história é essa? E os chamados pais da igreja patrística, e começa com Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Eusébio de Cesareia. Veja, quando ele fala Lyon, Alexandria, Cesareia, não é que a importância seja de onde ele nasceu, mas está se referindo à sua cidade, à sua comunidade e à popularidade dessa comunidade. Existiram outros pais da igreja, existiram outros líderes, ou bispos, ou episcopos, mas eles não tinham tanto conhecimento, tanta notoriedade, ou talvez não tivessem nem carisma. E, por isso, o movimento não deixou muitos registros históricos.
Mas Irineu de Lyon já vai combatendo o Marcião, já fala, esse daí é um herege. Os textos que nós estamos usando, eles têm valor, sim. Sabe por quê? Esse material daqui vem da pregação do apóstolo Levi, Mateus. Esse vem da pregação de Marcos. Esse que veio da pregação de Pedro. Esse aqui veio da pregação de Lucas, que acompanhou Paulo, que foi médico de Paulo, o Paulo autêntico, né? Que era um homem doente, e ele era médico de Paulo. E o evangelho aqui é o evangelho segundo o discípulo amado, o evangelho de João. Então, a autoria desses textos que circulavam, segundo os historiadores, não é segundo a teologia, começou a ser dada a partir do século II, justamente pelos pais da igreja. E os pais da igreja também desciam a mamona nos evangelhos apócrifos, que a gente chama de apócrifos. Quando descobriram Nag Hammadi lá, os evangelhos apócrifos, se passou a conhecer o texto que só era conhecido, estão falando do século XX, metade do século XX, né? Olha quanto tempo depois. Se era conhecido pelos seus adversários. A gente só sabia que eram os apócrifos pelos pais da igreja. Né? Então, a gente só sabia o pior. Depois se viu que realmente os textos são de grande beleza do ponto de vista de entender o pensamento das comunidades cristãs. E aí vários tipos de réguas ou cânones foram propostas pelos líderes episcopos até o imperador Constantino, isso é uma outra história também muito interessante, e o primeiro concílio de Constantino, o concílio de Nicéia, onde ele convoca os líderes episcopos e começam-se a se selecionar quais são os documentos de referência, ou cânone. E o cânone atual, então, veja, ele é do século IV. Já existia a tolerância à fé cristã. Né? Teodósio, posteriormente, é que vai oficializar o cristianismo como religião oficial de Roma. Esses são os critérios que a gente já viu para a seleção desses textos. Tá? A ordem cronológica propostas para serem lidas, depois quem quiser volta aqui na filmagem e ver, mas é importante saber, o primeiro, em termos de evangelho, o evangelho mais antigo é o de Marcos. Então, a gente lê o evangelho de Marcos primeiro, não está na Bíblia assim, depois vê o que ele, comparando trecho por trecho, o que Mateus mudou, redigiu, e assim, posteriormente, Lucas, e o mais tardio é João. Então, a gente vai vendo a evolução da narrativa de evangelho até evangelho, e também das cartas. Lembrem-se, o texto que diz que Jesus teria falado, não vim destruir a lei, ou seja, a lei é a Torá, mas dar cumprimento à lei e os profetas, né? Então, vejam, o texto de Mateus, não vim destruir a lei, a Torá e os profetas, mas dar cumprimento, ele é uma oposição ao texto de Paulo, onde Paulo diz que a lei é só um pedagogós. O que importa é a fé em Jesus Cristo. Esquece a Torá, vamos ficar com Jesus Cristo. Né? Então, são diálogos entre as comunidades. Isso do ponto de vista histórico. Do ponto de vista teológico, não. Tudo que está aí é a palavra inspirada por Deus, não contém erros, precisa ser lida, entendida e seguida integralmente. Tá? Esse é o ponto de vista teológico. Que as cartas que nem todos os textos eram autênticos. Veja, essa brigalhada começa no século II. Não fiquem chateados comigo, Fabiano, porque essa briga tem muito mais séculos do que atualmente. Tá? E essa questão das cartas autênticas de Paulo, que é Romanos, 1 e 2 Coríntios, Filipenses, Gálatas, 1 Tessalonicenses e a Recado a Filemon, já está mais ou menos quase unânime entre os historiadores, como sendo essas as cartas autênticas de Paulo. Porque existem cartas que são chamadas deuteropaulinas. Segundo Paulo, são pessoas que escreveram, conheciam a pregação de Paulo, trocavam informações com as suas comunidades. Às vezes, eles não estão escrevendo para os espíritas no século XXI. É uma conversa entre duas pessoas. O Evangelho de Lucas é dedicado ao ilustríssimo Filemon.
Ilustríssimo Teófilo, ou Queridíssimo Teófilo, em outras tradições, era uma carta para uma pessoa, segundo o que os historiadores conseguiram pesquisar. Era uma carta para uma pessoa. Ele não escreveu o Evangelho de Lucas para toda a comunidade. Assim, essas comunidades também. Então, ele não está fazendo uma falsificação. Isso era uma prática da antiguidade. E existem as chamadas cartas tritopaulinas, que são cartas que podem terem sido escritas por todo mundo, menos por Paulo. Menos por Paulo. Por exemplo, segundo os historiadores hebreus, acreditam que o autor de Hebreus seja o mesmo autor de Atos dos Apóstolos, né? E aqui a gente já mostrou isso. Por exemplo, na carta aos Romanos, eu, Tércio, escrevo essa carta, vos saúdo no Senhor. O autor da carta, mas é uma carta escrita não diretamente por Paulo, mas com o conhecimento, ou talvez com a orientação, ou com a instrução de Paulo. E nessa mesma carta, no meio da redação do Tércio, ele vai lá e escreve, essa saudação aqui ainda vou dar pessoalmente, é minha própria letra, tá? Eu, Paulo. Como também acontece nessa outra carta, onde Paulo, depois de todas as saudações, escreve, olha só, eu vou saudar vocês pessoalmente, eu estou aqui, e li essa carta. Então, existe uma teologia paulina nas cartas autênticas, existe uma teologia paulina em Atos dos Apóstolos, e existe o Espiritismo. E o Espiritismo concorda com tudo? Primeiro, Paulo diz que quem é apóstolo? Apóstolo é quem viu Jesus ressuscitado. Está lá em Coríntios 9. E quem viu Jesus ressuscitado? Foi Pedro. Depois, aos 12, Paulo, nem de forma direta, nem de forma indireta, fala sobre algo gravíssimo, que seria a traição de um dos seus discípulos, no caso Judas. Ele não fala sobre isso. É o ano 50, 55. Ele fala que apareceu aos 12. Depois, mas em Atos Apóstolos disse que teve uma eleição. Atos é um documento posterior às cartas de Paulo. Daí, viram a importância de ler em ordem cronológica, ainda que esteja errada, é o que a ciência pode oferecer? E aí ele destaca, olha, apareceu a Tiago. Ele dá um destaque a Tiago. Quem é esse Tiago? É o Tiago dos 12 apóstolos? Talvez, mas outros momentos Paulo fala sobre esse Tiago. Provavelmente esse Tiago é irmão de Jesus, ou primo, dependendo da tradução dos irmãos que aparecem em Marcos, não é? E por quê? Porque, sendo parente, a liderança desse Tiago é natural, é um familiar de Jesus. E veja, Paulo não está preocupado com a aparência de Jesus. Não tinha nada a ver, ninguém se preocupava com a aparência de Jesus na época. Nem sei quando ele nasceu, o que aconteceu, quando ele nasceu, para onde foi, fuga do Egito. Isso não aparece na teologia paulina. Ele não dá a menor importância para essas coisas, né? E então a teologia paulina é espírita, que não parece muito. E aí ele diz o seguinte, com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. O que Paulo fala, ele poderia ter chegado em Pedro e falar, Pedro, me conta aqui alguma coisa sobre o que Jesus ensinou e eu vou escrever. Olha, Tiago, me conta alguma coisa aqui que Jesus ensinou e eu vou escrever. Não. A teologia paulina, em várias epístolas, deixa bem claro, é uma conversa entre ele e Jesus. É dada diretamente de Jesus, e ele não fala isso só uma vez, não. Tá? Então, o cristianismo paulino é um cristianismo estático, chamado estático, ou seja, é uma ligação, é uma transmissão espiritual. Uma transmissão espiritual. Esse trecho é muito importante, não só pela questão de que a Torá virou um pedagogo, ou seja, um escravo muito velho e que não se prestava mais ao trabalho, e que levava a criança até o seu instrutor. Ele diz que a lei passou a ser isso, mas ele diz o seguinte, o que justifica o homem, o que salva o homem é a fé em Jesus, mas não é qualquer fé, não. Você tem que acreditar que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Esse é o querigma, a coisa proclamada. Essa crença de que a salvação vem na fé em Jesus Cristo, que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, é espírita? Não, de maneira alguma. Então, não podemos dizer, o espiritismo, do ponto de vista teológico, é uma religião cristã. Do ponto de vista teológico, nós não podemos dizer isso, não. Podemos dizer, certo, mas
Se nós estamos usando como regra do jogo a teologia, a gente não pode dizer. A questão é que quando Kardec usou a teologia como regra do jogo? Never. Então, são questões diferentes. Quando me fala assim, mas você não pode dizer que você é cristão, eu falo assim, e cadê Jesus dizendo que eu não posso? Ah, está na Bíblia. Eu falei, bom, então uma outra questão. Então, pega a faca. Pega a faca agora. E eu, como sou seu amigo, ainda te dou o direito de você escolher qual a sua mão que eu vou cortar primeiro. É a direita ou a esquerda? Porque eu sou seu amigo. Porque lá na Bíblia está dizendo que é para cortar a mão se ela for motivo de escândalo. Escolhe a mão que você vai cortar. A qual olho que você quer que eu arranque agora com a faca, a ponta da faca? É o direito ou o esquerdo? Está escrito que é para arrancar o olho se ele for motivo de escândalo. Então, se a Bíblia é a palavra exata inspirada e você tem que seguir ao pé da letra, então vamos lá, pode trazer a faquinha que uma das mãos você vai ficar sem ela, né? Mas são discussões estéreis, necessárias, né? Vamos ser sinceros. Também o texto de Paulo é submissão à autoridade civil, é a carta aos romanos. Quem era a autoridade? O imperador romano. E ele passa vários trechos explicando que eles tinham que respeitar a autoridade romana porque ela vinha de Deus. Olha só, é meio diferente do Paulo que a gente imagina, né? Então, aqui na Revista Espírita de fevereiro de 1862, Allan Kardec fala, olha, tira fora tudo que se referia a política, questões irritantes, essas discussões só vão trazer embaraços, complicações, enquanto o assunto é moral, você não tem nada que colocar como objetar se a moral for boa. Então, Allan Kardec ele diverge do pensamento paulino em relação às autoridades temporais. Allan Kardec coloca o espiritismo acima disso tudo, das autoridades temporais e das filosofias materialistas. É acima disso tudo. Não pode ser igual. É igual, já perdeu, gente. Então, para o espiritismo, a Bíblia não é a palavra inspirada de Deus. Até porque as escrituras elas foram feitas de cópias manuais dessas letrinhas. Tudo a gente já viu na semana passada. Era muito pesado, cansativo. Imagina, no escuro, na luz de lampião, se é que era aquele de lampião de... na verdade, não é... a candeia, né? Uma luzinha de candeia, vira a cabeça para lá, vira a cabeça para cá, textos imensos, aquela letrinha que não tem vírgula, não tem ponto, não tem parágrafo. Olha o risco, como essas cópias causaram erros. Então tinha coisa escrita errada, má grafia, salto, pulava uma página, borrões. Então, a cópia da cópia da cópia da cópia não tem nada a ver com as primeiras redações e também não tem muito a ver com que exatamente as exatas palavras de Jesus, porque Jesus não falava em grego. Esses textos estão em grego. Jesus falava em aramaico. E não foi nem escrito em hebraico. Se tivesse escrito em hebraico, seria mais perto de Jesus, seria mais fácil, né? Mas não, está em grego. Isso deu muitos problemas, não só de cópias, como de erros de interpretações e de entendimento, que tinha muita figura de linguagem, expressões de linguagem, regionalismos, termos, alegorias. Então, o copista, se ele soubesse ler, ele já ficava confuso e mudava. Isso é documentado, tá? Isso aconteceu. E, além disso, tinha aqueles que nem sabiam escrever, só repetiam desenho. Olha a margem de erros das cópias e das suas consequentes cópias. Então, como dizer que não contém erros algo que já desde a sua gênese já vem sendo copiado com muitos erros? E, além disso, existem as mudanças intencionais. O copista alterava a sua cópia baseado no que ele acreditava. Tá? E, olha, temos muito material para pesquisa. Está desatualizado. É muito mais que isso. 5.700 ou manuscritos, ou pedaços, ou fragmentos, ou papiros, pedacinhos de papiro, e versões, 10.000. Olha quanto material, fora os escritos dos pais da igreja. Não é? Aqui eu mostrei para vocês um exemplo, uma página de um códice chamado Codex Vaticanus, o Códice do Vaticano, onde, nesse
entre duas colunas, o copista escreveu assim: insensato e desonesto, deixa o texto íntegro, deixa o texto antigo, não o altere. Ou seja, o copista viu um erro, corrigiu o erro e já escreveu para o outro: olha, não muda isso aqui, deixa de ser insensato, deixa de ser desonesto, não altera o texto. Então, a identificação de erros nos textos não é do século XX, não, tá? Isso é muito antigo. Isso está até nas próprias epístolas, né? Nas próprias epístolas. E toda tradução é uma exegese, é uma interpretação. Allan Kardec ele fala sobre essas questões, sobre as questões linguísticas. Ele fala sobre a questão da cópia. Basta que um erro se haja cometido uma vez para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. Então, por que Allan Kardec iria usar a Bíblia como uma palavra inspirada de Deus e os textos como não contendo erros, se ele mesmo diz que tem erros? Ele mesmo já apresenta essa questão dos erros das cópias. Isso é uma questão kardeciana. É uma das convergências entre o espiritismo e as ciências históricas. E divergência do espiritismo, nesse ponto ele está ao lado das ciências históricas, contra a teologia. Outra coisa, a língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Então, era aquilo: os regionalismos, os termos, as expressões que, ao serem copiadas e copiadas, foram sendo... Allan Kardec fala isso nesse texto que está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai sendo quase que transliterada. Então, eu falo de engolir o sapo por sofrer um cancelamento, usando uma linguagem moderna. Então, o copista ele vai trocando as expressões. Isso é preciso, o Espiritismo levou em consideração. Essas notas encontram especial aplicação na interpretação dessas escrituras e, em particular, dos evangelhos. Se não tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e certos fatos, em consequência do hábito em que se está de assimilar os outros a si próprios. Ou seja, quando nós pegamos uma expressão de Jesus, de 2000 anos atrás, e trazemos para o mundo presente, olha aqui, Jesus está falando que temos que ser, exemplo, né, comunistas. Que Jesus está dizendo, a expressão que Jesus, o sentido que Jesus usou, se nós trouxermos ele ao tempo presente, estaremos criando um erro de interpretação. Um erro de interpretação completo. Então, é o contrário, nós temos que sair do momento presente e viajar até a antiguidade para entender o contexto em que aquelas palavras foram ditas. Então, e a questão das cópias, das redações, a chamada elaboração redacional, ou seja, se escreverem coisas que não aconteceram e são elaborações das comunidades cristãs, etc., não passa despercebido por Allan Kardec. Allan Kardec explica: as palavras que se lhe atribuem, ou seja, as palavras que atribuem a Jesus foram ou mal reproduzidas. Olha só que convergência com as ciências históricas do século XX, XXI. Ou mal compreendidas, ou não são de Jesus, ou não são suas. Então, para Allan Kardec, trechos que estão escritos no Novo Testamento simplesmente não são de Jesus. Para falar isso, tem que ser corajoso, audacioso, valente, tem que ter um ombro gigantesco para aguentar o peso dessa frase, e Deus nunca colocaria em ombros fracos um peso tão grande. E ele levou esse peso com facilidade, entre aspas, né? Facilidade, mas digamos assim, com prazer, com satisfação. Porque eu me lembro de um amigo meu que era de Furnas, e ele muito, isso aí estou falando da década de 80, tá? Ele era muito inteligente, muito inteligente. Então, ele em Furnas, ele não tinha mesa, ele não tinha cadeira, ele não tinha uma sede. O trabalho dele era ele e uma lapiseira. Ele detestava caneta, ele adorava lapiseira. Aí ele chegava na
na direção de Furnas, falava, tá tendo um problema, não sei assim, tá todo ferrado, não sei o que lá, ali, vai ser o caos, etc. E aí mandavam ele para esse caos. E ele ia ele detestava as coisas fáceis, ele detestava os problemas simples. Quanto mais encrencado o problema, mais ele sentia prazer, mais ele sentia satisfação. Igual um outro colega meu, que é cirurgião bucomaxilofacial, e que eu vi ele pegar rostos deformados de acidente automobilístico, e ele dizia assim, olha, aquele que está pouco quebrado, eu faço, mas eu não gosto tanto. Eu gosto assim, quando está muito quebrado. E quanto mais quebrado, mais eu gosto de trabalhar. Ele ficava 20 horas fazendo uma cirurgia, microtitânia, cola, não sei o que, a pessoa saiu um monstro depois da cirurgia. 6 meses depois, o rosto da pessoa estava normal. Impressionante como ele reconstruía a face da pessoa. Então, esses ombros de Allan Kardec, que para nós falam assim, nossa, eu seria esmagado. Sim, seríamos esmagados, mas para um espírito superior isso não é ser esmagado, é ser feliz por poder colaborar com a obra de Deus. E como é esse cristianismo de Allan Kardec? Bom, já vimos que é um cristianismo diferente, tá? Já vimos que é um cristianismo diferente. Se nós vamos dizer, nós somos cristãos, mas temos que estar cientes. O cristianismo de Allan Kardec é outro cristianismo, não é o cristianismo da teologia, nem é o cristianismo das ciências históricas. Não sei se eu sou capaz de dizer qual é o cristianismo de Allan Kardec. Eu posso dizer assim, o que eu consegui aprender desse cristianismo, né? Isso é um processo de escavação arqueológica nos textos de Allan Kardec. Por isso que eu gosto de trazer o texto, para que cada pessoa possa ter o seu insight, a sua inspiração, a sua vivência e olhar com seus próprios olhos. Eu também não tem como olhar com o olho de outra pessoa, mas chegar às suas próprias conclusões e ter as suas próprias inspirações. Texto muito conhecido do Espírito de Verdade. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Gente, o cristianismo de Allan Kardec, o Cristo de Allan Kardec, é um Cristo moral. O cristianismo de Allan Kardec é um cristianismo puramente moral. O Cristo, o Cristo de Allan Kardec, que embora seja um homem, a gente vai ver isso no próximo estudo, mas o cristianismo ele é puramente moral. Allan Kardec diz assim, que o cristianismo, o alicerce do espiritismo é o cristianismo. Não, ele diz que a moral cristã é o alicerce do espiritismo. Estou certo ou estou errado? Então, se alguém tem alguma palavra, algum texto onde Allan Kardec diz que o cristianismo é o alicerce do espiritismo, me mostra que eu não consegui achar. Mas eu posso mostrar dezenas de textos onde Allan Kardec afirma que a moral cristã é a moral do espiritismo. Tá? Porque a moral cristã, não a Bíblia, a moral cristã é a moral mais perfeita, mais prática, mais aplicável, mais pragmática, se vista do ponto de vista do espiritismo, né? Existe uma maneira de usar essa moral cristã. Então, o primeiro mandamento, o primeiro ensinamento é o amai-vos. Não é crer em que Jesus, que tem, né, aceitar Jesus como Salvador e Redentor dos pecados. Isso é uma teologia paulina, não é teologia cristã. Os espíritos, vejam bem, a escala espírita, aquelas ordens e as classes, elas não são para rotular pessoas, muito menos rotular os espíritos. Ela é uma ferramenta de estudo das comunicações espirituais. Comunicações espirituais. Então, analisando os gêneros de comunicações, o conteúdo, a moral, os espíritos são classificados na escala espírita. Terceira ordem, os imperfeitos. Segunda ordem, os bons espíritos. E primeira ordem, os espíritos puros. Um espírito muda de ordem, né? O espírito muda de ordem da terceira para a segunda ordem e da segunda para a primeira ordem não é pela intelectualidade, é pelo amai-vos, é moral. As ordens são divididas do ponto de vista moral. Um espírito muito intelectualizado pode estar na terceira ordem. Ele está trazendo comunicações espirituais sobre medicina, sobre ciência, sobre microbiologia, sobre astrofísica, mas ele moralmente é um espírito da terceira ordem. Mas ele já é um espírito que está melhorando. Sim, é um espírito neutro.
né? Um espírito neutro. Por isso que vai aparecer ali os batedores e perturbadores. Mas, moralmente, o que é um batedor ou perturbador? Porque aquela classificação é uma classificação das comunicações. E um espírito se torna um bom espírito a partir do momento que ele ama, e aí ele passa para uma ordem melhor. Aí, nessa segunda ordem, tem os espíritos que são benevolentes, os espíritos que são sábios. Esse negócio de espíritos sábios e espírito de sabedoria é um erro grosseiro de tradução. Desculpem a grosseria das minhas palavras, mas um erro grosseiro de tradução. O sábio é aquele que tem sabedoria, ele não poderia ter colocado dois na mesma classificação. Em francês tem lá um termo para sabedoria, e o que eles para sábio, e o que eles chamam de sabedoria está escrito savant. Savant pode ser sabedoria? Sim, savant pode ser sabedoria, mas é também ciência. E a definição desse espírito savant se refere a conhecimento científico. Ele já sabe amar, e ele tem um conhecimento científico, então ele é um savant. A tradução do Herculano Pires, ele chama de espíritos eruditos. Espíritos eruditos, ele não usa de espíritos de sabedoria. Anna Blackwell, não. Usa ciência, a tradutora para o inglês. E é só ler o dicionário de francês, gente. Está lá savant, as opções de savant, vai ver qual a definição do savant e fala se encaixa melhor sabedoria ou ciência. Você vai ver que encaixa melhor ciência nessa tradução. Então, são aqueles que são ciências, são os espíritos superiores, mas isso é análise da comunicação. Mas para o espírito da segunda ordem chegar ao espírito puro também é um adiantamento moral, não é um adiantamento intelectual. Então, o primeiro mandamento é o amai-vos, é isso que faz o progresso do espírito. E o segundo é o instruí-vos. Você não quer se instruir? Beleza, tudo bem. Mas se você aprender a amar, você já mudou de ordem, já progrediu muito, né? E se eu me instruir e não amar? Você não vai mudar de ordem. Então, esse é o cristianismo. O que o Espírito de Verdade diz, no cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Poxa, isso parece um tremendo contrassenso. Nós não falamos agora que não existia um cristianismo, mas recepções dos ensinamentos do Cristo, e cada recepção deu um cristianismo diferente. E essas comunidades, elas viviam em tensões, uma tensão brutal entre outras. Olha, tem uma pesquisadora chamada Elaine Pagels, uma senhora, ela aparece muito em documentário, mas ela tem trabalhos muito importantes. Um dos trabalhos que ela tem, ela compara o Evangelho segundo João e faz um cruzamento com o Evangelho de Tomé. Então, é a comunidade joanina e a comunidade tomesina. Essas duas comunidades, tensões gravíssimas. Veja que no Evangelho de João, todo mundo recebe a bênção do Espírito Santo, menos um. Quem? Tomé. Não é só questão de ser incrédulo, é a questão de não receber as bênçãos de Jesus. Não foi soprado pelo Espírito Santo. Não viu Jesus ressuscitado. Para Paulo, quem não viu Jesus ressuscitado não é apóstolo. E ele viu, não acreditou. Então, olha a comunidade de Joanina batendo de frente com a comunidade tomesina e dizendo, olha só, esse cristianismo de vocês é falso, porque o apóstolo da tradição que vocês seguem é um apóstolo falso. Ele não recebeu, ele viu Jesus e não acreditou, ainda teve... Gente, você encontra o Jesus. Jesus, é relatado que eles estão em um lugar fechado. Jesus aparece, do nada, uma aparição tangível, na visão espírita. Aparece ali. Precisa de mais alguma coisa? Não estou satisfeito. Talvez não seja Jesus. Deixa eu enfiar o dedinho aqui na ferida. Tem que enfiar o dedinho lá na ferida. Agora sim, acreditei. O que a comunidade está dizendo? Joanina está dizendo que essa outra comunidade, eles não têm fé. Veja bem, isso é uma visão dos historiadores. Existe a visão dos historiadores, a visão dos teólogos e a visão dos espíritas. Para o espiritismo, isso é outro papo. Mas eu só estou dizendo isso para mostrar que o que o Espírito de Verdade está dizendo, que todos os erros, redações, elaborações que envolveram esse processo são erros humanos, que o espiritismo em si ele não possui erro. E qual é o cristianismo não possui erro? Qual o cristianismo possui erro? É só ler a frase de cima. Amar e instruir. Esse é o cristianismo. Esse é o cristianismo. Amar e instruir.
É por isso que, na resposta da questão 625, os espíritos não responderam Jesus. Os espíritos responderam: vede Jesus, voyez Jesus, observe Jesus, olhe Jesus. Porque olhando Jesus, o cristianismo todo aparece: amar e instruir. Então, isso não tem erro. Está perfeito. É vendo Jesus em ação. Porque escrever sobre Jesus, aí o ser humano ele tem essa liberdade. Veja bem, isso não é um processo de falsificação. Isso é um processo humano de evolução, de crescimento civilizacional. É assim mesmo. É preciso entender essas questões e tirar o proveito para o progresso. Então, o cristianismo ele é perfeito. O que está de errado no cristianismo? Tudo que for humano. E o que era humano? O que é humano? Isso aí a gente consegue entender a partir do cristianismo. Outra visão do cristianismo de Allan Kardec. Nessa obra, no artigo sobre a vida de Jesus, que é o livro sobre Jesus histórico, um dos pioneiros sobre Jesus histórico, Allan Kardec, uma das vertentes filosóficas e morais que Allan Kardec desenvolve pode ser simbolizada nesta frase: a obra do Cristo era toda espiritual. Tudo que nós temos que aprender, entender, retirar como essências e colocar dentro de nós é a obra moral do Cristo. Então, para aqueles que dizem, não, porque Jesus queria... Aí está a divergência com os historiadores. Esse pão nosso de cada dia era um pão material. Jesus veio para diminuir a fome material. Ele era um revolucionário em relação à opressão do Império Romano, da teologia imperial romana. Era um reino onde não haveria fome entre as pessoas. Para o Espiritismo, tudo que Jesus fala em relação ao pão é puramente espiritual. Alimento espiritual, crescimento espiritual, conhecimento espiritual. Amai-vos e instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos. Então, esse cristianismo de Jesus, de Kardec, é como o Cristo de Kardec, um Cristo puramente moral. Se Kardec estivesse interessado nos fatos históricos, ele tinha os médiuns que recebiam o espírito de verdade. Ele perguntaria: olha, e aí, como é que foi tal situação, tal situação? Ele optou por não fazer isso, não é da alçada do espiritismo, estaria sujeito a vários erros. E por que deixar surgirem pontos de interrogação dentro da filosofia espírita se nós podemos deixar esses pontos de interrogação para o lado de fora e deixarem os pesquisadores atuarem nesse sentido? Então, quando nós lermos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a gente tem que ficar escavando nos textos o conteúdo moral, evolução das qualidades, supressão dos vícios, transformação da pessoa, melhora da pessoa, o aprender a amar e o aprender a instruir, e todas as ferramentas que existem para a gente conseguir aprender, né? A gente aprende a ler, mas tem que ter uma caneta, tem que ter um lápis, tem que ter um papel, tem que ter uma borracha, tem que ter um quadro negro, né? Então, são as ferramentas. Essa frase é fundamental. A obra do Cristo era toda espiritual. Toda a linha de desenvolvimento do raciocínio em relação ao Jesus dos historiadores, Allan Kardec tece do ponto de vista do Jesus que era todo moral, todo espiritual. São Luís, em A Nova Torre de Babel, também traz uma visão importantíssima do espiritismo, por isso Allan Kardec dá publicidade a isso, em relação ao cristianismo. Que cristianismo é o que o espiritismo vem trazer? Nós vimos que a ciência mostra as elaborações e os diversos cristianismos. O espiritismo também é um outro cristianismo, gente. Essa ideia de que o espiritismo é o mesmo cristianismo antigo é a mesma coisa que a gente dizer que a ciência espírita é a mesma ciência antiga, como a química, como a física, como a matemática. E não, o espiritismo é a ciência da natureza, a origem e destino dos espíritos e as relações dos espíritos com o mundo material. E disso surge uma filosofia, surge uma moral e surge uma religião como desdobramento dessa ciência espírita, que é uma nova ciência. Então, a filosofia espírita também é uma nova filosofia totalmente diferente das outras. E a moral espírita
é uma nova moral, mas o alicerce dela se encontra já preparado, pronto, e é só botar no micro-ondas, apertar 5 minutos. Não é apertar, já tem lá o botão. Moral, não sai prontinho. A moral cristã. Mas veja, a visão dos espíritos, e Allan Kardec, ele aqueceu com essa visão, é que o espiritismo é um cristianismo, só que é um cristianismo da idade moderna. Lembram quando o Espírito de Verdade disse que são de origem humana os erros que se enraizaram no espiritismo, no cristianismo? Então, esses erros que se enraizaram no cristianismo, eles têm que ficar para trás, eles têm que ser deixados para trás, eles têm que ser resistidos. Gente, nas epístolas de Paulo, Paulo ataca, entre aspas, Pedro, ele chama Pedro de falso. Olha, Pedro, quando você está comigo, você tem uma postura, quando você está com outra postura, você é um falso. O Paulo das cartas autênticas, ele é um Paulo bem especial, tá? Bom, isso tem muito a ver com o meu espírito rebelde também. Eu adoro esse Paulo. Tem o Paulo de Atos, tem o Paulo das cartas não autênticas e o Paulo das cartas autênticas. Esse Paulo das cartas autênticas eu adoro. Pode ser um problema meu, tá? Tudo bem, admito. Mas eu adoro. Mas se na carta de Paulo ele já ataca Pedro, e não ataca leve não, tá, gente? Não ataca leve não. Ele já ataca Pedro. Como é que eu vou querer trazer isso de volta? Para o espiritismo, o cristianismo é para os espíritos, o espiritismo é um cristianismo, mas é um cristianismo moderno. Esquece os erros que se enraizaram. Nós estamos trazendo agora outro cristianismo, um cristianismo da Idade Moderna, que significa dizer um cristianismo moderno, sem os erros antigos. E esse espiritismo ele tem que restituir todas as tradições, ou seja, os ensinos de Jesus, as tradições, o que era falado, o que era dito, o que era pregado, para um sentido puramente espiritualista, totalmente moral e espiritualista. Esse é o cristianismo que o espiritismo veio ser. Um cristianismo moderno, um cristianismo novo, um cristianismo que restitui tudo sobre Jesus no seu sentido unicamente espiritual. Lembrando que a palavra morale espiritual, me perdoe pelo francês, não é péssimo, não é francês, tá? Isso é um português tijucano tentando imitar um francês, tá? Peço perdão. Mas ele tem um sentido puramente moral. Essas três palavras elas estão praticamente como fé, esperança e caridade, né? Elas estão unas. São três, mas são unas. Filosofia, que a filosofia espírita é uma filosofia moralizadora, moral e espiritual, porque o espiritualismo espírita é um espiritualismo moralizador, não é um espiritualismo, desculpa assim, não, sem termos pejorativos, não é espiritismo da aura, do campo áurico, do duplo etéreo, ainda que isso possa ser estudado, mas a palavra espiritual nesse sentido, espiritual no sentido de filosofia moralizadora, de moral mesmo, e religião moralizadora, né? Então, ao mesmo tempo, filosofia, moral e religião. Né? Embora a gente diga assim, o espiritismo é ciência, é filosofia e é religião. Eu vejo mais como ciência e filosofia, moral, religião, como sendo os trinos que ficam unos. Mas então o espiritismo é o cristianismo da Idade Moderna que deve, não é pode, deve restituir as tradições em seu sentido espiritualista, puramente espiritual. Esse é o nosso cristianismo, tá? Esse é o cristianismo. Vejam que lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, até a gente colocou isso no chat na semana passada, o Paulo dos Espíritas não é o Paulo da Bíblia. O Paulo da Bíblia não é espírita. Sinto dizer a vocês, tá? O Paulo da Bíblia não é espírita. Esse Paulo aqui, que era um dos espíritos que trabalhava na Sociedade Parisiense dos Espíritas, até numa das evocações, um espírito perguntado, você está conseguindo ver alguém? Aí ele vai dizendo, estou vendo São Luís, estou vendo Paulo, estou vendo fulano, Beltrano, e agora, como que estivesse flutuando ao longe, eu vejo o espírito de verdade. Tá? Então, Paulo era a figurinha carimbada nas reuniões ali da Sociedade Parisiense dos Espíritas, junto com Santo Agostinho, com São Luís,
e tantos, né? Porque não é uma dimensão física, é uma dimensão extrafísica. Então, veja que a festa era boa, né? E esse Paulo Espírita, ele dizia assim: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. Olha, não é mais acreditando que Jesus veio pelos nossos pecados, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Não, ele está contradizendo o que ele disse antes. Ele não troca, é um cristianismo moderno. A salvação é moderníssima. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Então, se a pessoa é católica, ela vai continuar sendo católica. Se ela é protestante, se ela é calvinista, se ela é luterana, se ela é pentecostal, se ela é neopentecostal, o Espiritismo não vai ser concorrente. Ele vai ajudar você, dentro da sua religião, a entender melhor os ensinos morais do Cristo, não teológicos. Mas eu sou historiador. O Espiritismo, ele não é a religião que vai virar ciência. Está lá em Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é a aliança da ciência com a religião. Ele é a ponte que leva a religião para ir lá conversar com a ciência e a ciência para ir conversar com a religião. Mas cada uma está no seu país. Cada uma está no seu país. Ah, mas não dá para ser as duas coisas? Sim, você tem que passar por essa ponte. Só é possível passar por essa ponte essa ponte tem nome, chama-se Espiritismo. Ele não vai concorrer com as ciências, muito menos concorrer com as religiões. Ele vai fazer a aliança das religiões com a ciência. Ele não é a religião que vai virar uma ciência ou vai concorrer com a ciência. Evangelho, segundo tudo que estou falando aqui, é kardeciano. Eu não trago nenhuma informação da minha cabeça. Toda baseada em escritos, em literatura, em referências bibliográficas. Prosseguindo. Ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Olha, a característica dos espíritos superiores, ela é assim. Eles falam muita coisa com poucas frases, com poucas palavras. As mensagens que Allan Kardec diz serem autênticas do Espírito de Verdade são dois, três parágrafos. 3 parágrafos, às vezes. Mas a quantidade de informações em cada parágrafo é absurda. Teve uma vez, a gente fez um estudo aí com o nosso grupo sobre uma mensagenzinha, acho que eram 2 parágrafos do Espírito de Verdade. Cara, a gente ficou 3 semanas lendo frase por frase e indo buscando a profundidade, garimpando a profundidade do conteúdo espírita contido nessas pouquíssimas frases, né? É uma coisa gigantesca. Os espíritos superiores, isso aí está em O Livro dos Médiuns, tá? Os espíritos superiores, eles falam muito pouco e dizem muita coisa no pouco que eles falam. Então, veja como Paulo é um exemplo de uma análise de uma comunicação mediúnica também. Ele, em pouco tempo, ele já desconstruiu várias teologias dele mesmo, né? Com uma frase, ele vai desconstruindo cartas e cartas e cartas e mais cartas. E esse vede Jesus, voyez, olha Jesus ainda mais. O que Jesus representa para nós, ele não é entendido necessariamente pelo que está escrito que ele disse, eu deixo a vida de Jesus, a ação de Jesus no mundo é a doutrina do Cristo. E isso está tudo nas obras de Allan Kardec, tá? Mas tem as outras obras, não é? Cada um tem a sua proposta dentro dos estudos. A minha proposta é como se fosse assim, redescobrir os textos de Allan Kardec. Tentar aprender aquilo que eu acho que já sabia, né? Aquilo que eu julgava que já sabia, justamente o que eu estou precisando reaprender, para ver com novas visões, com novos entendimentos, com uma nova abordagem. Então, é o que eu julgava já saber, que eu estou tentando aprender, e por isso que eu me concentro aqui no texto de Allan Kardec.
Então, voyegesi, ver de Jesus, não se aplica só a Jesus, é aos espíritas. As pessoas têm que olhar um espírita e dizer, pô, tudo bem que eles são do demônio, somos os espíritos são demônio, mas essa pessoa é boa. Isso não tem como negar. Ela é uma boa pessoa, ela faz o bem, ela é honesta. Ela não puxa o tapete, ela não dá facada nas costas das pessoas, ela não é dissimulada, ela não é maledicente, ela não faz intriga, ela não fala mal pelas costas de ninguém. Bom, isso aí é o que nós deveríamos fazer, né? Estou dizendo que é o que eu faço, não. Isso aí é o que deveria acontecer. De fora, alguém olhando fala, olha, tudo bem, eu não sei o que esse demônio aí faz, mas eu reconheço que você é uma pessoa que eu confio, porque você é confiável. E aí a gente pode dar para essa pessoa a resposta que Jesus deu. Mas peraí, vocês dizem que eu sou o chefe dos demônios, mas se o chefe dos demônios trabalha contra o demônio, como é que um rei trabalha contra o seu reino e o reino fica dividido, ele não cai? Se o demônio é o chefe dos reinos e ele ficar dividido, ele já vai falir. Como é que eu posso cumprir a missão de divulgar a obra do diabo, do inimigo, né? Do opositor da verdade? Se eu estou trabalhando contra ele, eu vou dividir o reino vai cair. Então, ou eu sou de um lado ou eu sou do outro. Essas são as minhas palavras, traduzindo uma exegese no que Jesus disse. Ou eu trabalho para Deus ou eu trabalho para o diabo. Se eu trabalho para o diabo, eu sou um péssimo funcionário. Vou ser demitido. Então, eu não posso trabalhar para o diabo. Então, as pessoas têm que olhar para o espírito e falar assim, pô, mas se ele trabalha para o diabo, e o diabo vai contra o aborto, é contra a pena de morte, é contra a maldade, mas esse diabo está meio esquisito, é contra o vício, é contra as drogas, é contra a viciação, contra as paixões, esse diabo está meio esquisito, né? Mas tudo bem. Então, voyegesi e voyeur spirits, né? Digamos assim. Observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Então, vejam, qualquer que seja a sua religião, não é mais se você acredita em Jesus, ou melhor, se você viu Jesus ressuscitado, que você é um discípulo, que você é um apóstolo. Você é um discípulo, você é um apóstolo de Jesus, se praticar a verdadeira caridade, qualquer que seja a sua denominação religiosa. Então, essa epístola de Paulo não é epístola, não tem formato, estilo literário de epístola, como se estabeleceu na literatura antiga, né? Então, a gente chama mesmo aqui de carta. Então, essa carta de Paulo desconstrói todas as teses mais importantes da teologia paulina. Então, esse é o nosso cristianismo. É um cristianismo diferente, gente. Isso a gente já mostrou, está em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13. São trechos da essência, do espírito de Allan Kardec ao se debruçar sobre os textos do Novo Testamento. Essas palavras ditas por Jesus, absurdas se as considerarmos ao pé da letra, são sublimes se lhes procuramos a essência. Então, vejam, nos textos, ele não está atento à questão da letra, mas sim à essência moral. O que significa moralmente? Tem acontecido, não tem acontecido. Seja autêntica ou seja uma elaboração redacional. Isso não está importando no cristianismo moderno, que é o espiritismo, mas sim a essência moral. Por exemplo, está no Evangelho, tá? A parábola da figueira que secou. Na parábola é assim, né? Na história é assim, Jesus chegou, não era tempo de figos, Jesus não entendia nada de tempo. Ele era um camponês, vivia no campesinato, e não sabia nada sobre colheita, né? E ele fala palavras contando coisas sobre a vida no campo, a parábola dos semeadores, sobre as coisas da vida do campo, mas ele não entendia nada de colheita. Aí ele chega para uma figueira fora do tempo de figo e fala assim, pô, mas não tem figo aí, não? Ah, figueira, te amaldiçoo, agora ninguém... Se eu não como agora, eu que sou bonzão, também ninguém nunca mais vai comer dessa figueira aí. Nem eu, se eu não como agora, eu queria comer agora, fora do tempo de figos. Então, eu não posso comer agora, que é fora do tempo de figos, então também ninguém mais come.
Acabou. E aí, no dia seguinte, eles passam pela figueira, ela está toda seca. Gente, imagina o seguinte, lá no meu hospital, uma vez caiu a figueira centenária. A Defesa Civil levou 3 meses para serrar a figueira e tirar ela da passagem, do estacionamento, porque é muito grande o tronco, é muito duro, é muito forte aquele tronco, tá? De uma figueira centenária. Pô, eles penaram para tirar a figueira que secou e caiu lá no coisa. Então, no dia seguinte, a figueira já era aquela figueira. Pô, já era. Aí, nossa, tá vendo? Você amaldiçoou a figueira também. Ela não resistiu, graças à sua maldição. Faz sentido isso ser literal? Nenhum sentido isso ser literal. Jesus ali, ele é egoísta, não entende de nada, ainda faz uma coisa ruim para a posteridade. Então, Allan Kardec desenvolve a tese moral, que é das pessoas que são estéreis, das pessoas que não produzem bons frutos, que pelos frutos se conhece a semente. Ele desenvolve a tese moral com base nessa narrativa, seja ela uma construção teológica, seja ela uma narrativa histórica, não importa. A partir daquela informação, o Cristo moral emerge, e a moral cristã, com aplicabilidade, o evangelho com o espiritismo é todo feito para aplicabilidade prática, e a moral cristã ali será aplicada, será objeto do nosso progresso moral e espiritual. Veremos trechos onde Allan Kardec escreve assim: Jesus não pôde ter querido dizer, etc, etc. Então, ele pega um trecho atribuído a Jesus, onde se, pela teologia bíblica, pela teologia cristã, é a palavra inspirada de Deus, e Allan Kardec diz: olha, Jesus não pode ter querido dizer isso. Ele não disse isso. E aí, por outro lado, vou pular aqui para baixo, ele complementa em muitas e muitas e muitas passagens. O verdadeiro sentido do seu pensamento se revela nestas palavras. E Allan Kardec, não satisfeito em fazer a edição do que os espíritos transmitiam nas suas comunicações, que os espíritos superiores se comunicavam, não satisfeitos em fazer edição no que os espíritos escreviam, ele faz a edição do que os redatores do Evangelho escreveram. E aí ele diz: olha, o pensamento é esse. Tarará, tarará, tarará. A gente vê isso em muitas passagens. Esse é o sentido. Jesus quis dizer o seguinte: coloca aspas e refaz as palavras de Jesus, de acordo com o cristianismo espírita, a filosofia espírita, com base na ciência espírita. Isso é fundamental também. Sua linguagem era quase sempre figurada. Em alguns trechos, Allan Kardec chega a dizer que a linguagem era sempre figurada. Falar com linguagem figurada é uma questão de muita inteligência, porque se você conversa com alguém que tem uma grande dificuldade de compreensão, analfabetismo funcional, quanto mais simbólica e apropriada a vida daquela pessoa você constrói a linguagem, quase como uma criancinha, né? Melhor ela vai fazer a compreensão. Então, Jesus falava, as coisas que Jesus estão relatadas têm que ser entendidas do ponto de vista de uma linguagem figurada. E por isso que ele diz: e aos homens incapazes de compreender os delicados matizes do pensamento, Jesus falava com imagens fortes que produziam efeito das cores vivas. Ele falava uma coisa que batia, a pessoa ficava assim: eita, o que é isso aí? Só que ali ela estava toda, a mente, o pensamento, a inteligência estava toda aprisionada com correntes. E aí essa chacoalhada quebrava essas correntes e a mente ficava livre para voar. As parábolas, as histórias, elas são assim. Jesus ensinava a pessoa a imaginar, a se transportar para um mundo fictício, para um mundo imaginário, um pensamento. Isso aí é uma construção de sabedoria. Ensinava as pessoas a imaginar, a desenvolver a sabedoria. Imaginando e desenvolvendo a sabedoria, elas conseguiam mudar as próprias vidas, chegar a novas análises sobre as próprias vidas. Olha só, você está vendo aqui? Se for construir uma casa, você não constrói essa casa sobre a pedra, sobre a areia. Vamos ver as tempestades, e choveu, e aí caiu a casa do homem, e foi um prejuízo tremendo. Olha ali, tem ali uma pedra. Você não constrói a casa ali naquela pedra, que vão ver quando chover, quando subir a água da maré, etc., etc., quando cair aquela tempestade, a sua casa não vai ser levada, não vai ser derrubada. Então,
ele vai ensinando a pessoa a construir na imaginação e, ao mesmo tempo, ensinando sabedoria. Que sabedoria nós temos nessa passagem? Primeiro, a sabedoria cristã, que é ser prudente, previdente e prover os meios de não repetir os erros. Você tem prudência, você tem provisão, e se prepara para não cair no mesmo erro. Vai, não tornes a pecar, para não acontecer coisa pior a você. Mas para chegar nesse ponto desse conselho, a mente ela tem que estar livre, ela tem que estar aberta, ela tem que estar voando como um pássaro livre. Para fazer isso, esses delicados matizes da inteligência, Jesus usava imagens fortes que produzia cores vivas. Então, esse é o Cristo moral, esse é o Cristo que emerge das palavras de Allan Kardec. Um novo cristianismo, um cristianismo moderno, totalmente moral, totalmente espiritual, e um Cristo que não vai ser reconhecido por aquelas exatas palavras, mas sim a essência, as imagens fortes, as cores bonitas, as cores nítidas, para que você possa compreender delicados matizes do pensamento, para que possa aprender a ser prudente, a prover, a ser previdente e a agir para não cometer qual o nosso grande problema na vida, é ficar repetindo sempre os mesmos erros. Mas nada muda na vida de ninguém se antes não tiver sido mudado, na mente. Não vai mudar só no fígado. O fígado vai fazer você mudar. Não vai ter que mudar primeiro na sua imaginação. Primeiro você tem que ter se imaginado uma pessoa boa, para depois você ser uma pessoa boa. As pessoas falam, eu imagino ser um professor, eu imagino ser um escultor, eu imagino ser um músico, eu imagino ser um chefe de cozinha. E aí a pessoa vai em busca da sua imaginação, do seu sonho. A transformação moral é o mesmo, vamos dizer assim, como dizem os jovenzinhos, é a mesma parada. E Jesus ele faz essa imaginação, a pessoa imagina o que ela quer ser para depois ela conseguir ser. Então, as reflexões de hoje nós vamos parar aqui, tá? Acabamos não entrando nos aspectos teológicos dos milagres, é assim mesmo. A gente fez uma rápida, né, de 40 minutos de revisão dos aspectos teológicos e a gente avançou sobre o cristianismo, né, nessa pergunta, quem é o Jesus de Allan Kardec? Nós vimos bem qual é o cristianismo de Allan Kardec, né? Qual é o cristianismo do espiritismo e algumas coisas sobre o Jesus de Allan Kardec. Vejam, essa construção do entendimento do que é a elaboração, chamada formação ideológica dos textos antigos, que são os textos do Novo Testamento, são as cartas, epístolas e evangelhos, essa formação ideológica, essa elaboração dos textos, ela é importante para a gente entender por que Allan Kardec deu essa super limpada e colocou o que é importante para o progresso do espírito, porque o espiritismo é unicamente uma moral. O objetivo essencial e exclusivo do espiritismo é a transformação moral. Tudo existe no espiritismo para produzir essa transformação moral, esse progresso moral. Então, a gente já começou a ter uma visão acerca desse Jesus de Allan Kardec. E é um tema que eu não sei se eu vou conseguir esgotar. Talvez a gente tenha que deixar uma parte para o segundo semestre desse Jesus de Allan Kardec, porque existem muitas ideias que a gente julga já saber e que às vezes nos impede de aprender. Por exemplo, o mito de um Jesus que não ri. Esse mito é antigo. Ele começa com alguns escritos de Paulo, depois alguns pais da igreja. Bom, esse mito do Jesus que não ri, ele ganhou fama onde? No cinema. Primeiro na literatura, né? Humberto Eco, com o famoso livro que virou o filme, que é O Nome da Rosa. Vocês lembram desse filme, O Nome da Rosa? Que os caras matavam quem lia lá os livros de piada. O cara tinha lá um livro de piadas, as melhores piadas da Idade Média. Título, não sei se é esse, tá? Estou aqui brincando. Título do livro, botavam lá na biblioteca as melhores piadas da Idade Média. Aí eu falei assim, poxa, são as melhores? Essas que eu quero ler, tá? Aí quando o cara ia lambendo as páginas para
não posso dizer que é spoiler. Esse filme eu era criança quando assisti. Aí ele vai lambendo lá as páginas e todo mundo, ó, Humberto Eco. Humberto Eco. Humberto Eco. Aí o cara morre. Humberto Eco. Ela tem uma essência teológica, porque Sim. houve uma construção teológica sobre o Jesus que não ri. Existe uma construção teológica do Jesus que não ri. Jesus não gargalha, mas Jesus sorri, né? Mas como é que eu vou saber Mas, se ele sorri ou certamente, gargalha? gargalhar é próprio nosso, né? Com uma exacerbação de sentimentos e tudo. Você imagina Jesus ou Joana de Ângeles ou Emmanuel gargalhando, abrindo? Não, não de maneira... Dá licença, né? Pelas obras, inclusive, do André Luiz, nós vemos que eles são comedidos para o nosso entendimento, né? Ou para o nosso padrão de manifestação de emoções, digamos assim. Bom, nós estamos aqui agradecendo. Olha, isso aí é uma discussão muito boa. Aí eu vou me Também permitir, acho. se houver autorização, porque vejam, a formação é, dos espíritos também guarda uma certa adesão a crenças pessoais. Tem lá na Revista Espírita um texto filosófico de nada mais nada menos que Lamennais. E Allan Kardec diz, olha, o aspecto sombrio, o aspecto melancólico do homem que foi Lamennais, a gente consegue perceber ainda nos textos que o espírito está comunicando. Então, essa questão nós não vamos assinar embaixo, embora Lamennais seja um espírito superior e esses textos sejam de alta relevância filosófica. E aí o espírito Lamennais fala, tem razão, mestre, vou melhorar, vou me esforçar por melhorar. Então, será que alguns espíritos também não trazem consigo os seus a aquisição de tempos e tempos sobre essa questão? Eu não estou dizendo, veja bem, não estou afirmando que Jesus gargalhou, Pois é, mas não estou dizendo. Mas a questão do Jesus que não ri é uma questão teológica. o Proudhon escreveu Le style, c'est l'homme même. O estilo é o homem. Então, do ponto de vista da estilística e da psicolinguística, nós vemos perfeitamente digamos assim, o clima íntimo daquele que está escrevendo. Por falar nisso, quando você falou assim, todas as línguas têm termos com mais de um ou várias acepções. O hebraico tinha. Isso. Todas as línguas têm Sim. determinadas palavras que têm mais de um sentido. Perfeito. Quando eu falo nisso, eu gosto muito de citar um exemplo que é da palavra travessa em português. Travessa em português pode ser uma rua, né, pequena. Sim. Pode ser um prato onde você serve à mesa. Sim. E pode ser, agora não se usa mais, mas às vezes volta... Travessa? Não, uma coisinha de prender o cabelo. As mulheres usam, de vez em quando, uma travessa. Que é e ela pode ser travessa, né? Travessa, não tem acento. Pois é. Bom, isso já é pela nova ortografia e tudo, mas nunca teve que eu tenha conhecimento, né? Você falou também sobre a figura da mulher no judaísmo. Mas, desculpe, só para o que Allan Kardec está falando, e é o que se vê, é que o hebraico antigo ele era paupérrimo. Então, em português, a gente tem muitas palavras realmente polissêmicas, mas nós temos muitos sinônimos. Nós temos uma gama de sinônimos gigantescas, ao ponto de você poder até ir usando sinônimos, mas no hebraico e principalmente no aramaico, eram poucos sinônimos. A flexibilidade linguística era muito restrita, né? Não havia. Do ponto de vista linguístico, toda língua revela uma visão de mundo, do mundo, do universo dos seus usuários. Por exemplo, quando aqui nós dizemos lá do Livro dos Espíritos, entendei-vos quanto às palavras, eles nos dizem isso, eu escrevi um capítulo do meu livro Reflexões à Luz do Espiritismo. Eu mencionei, por exemplo, o fato da palavra branco,
que é usada lá pelos esquimós, que tem muitas acepções, porque os esquimós veem gradações do branco, da neve, do gelo. Então, eles têm muitos termos. Nós temos um ou dois. Isso já nos basta, né? Então, às vezes, nós consideramos pobre um sistema linguístico porque não espelha as captações que nós fazemos da realidade chamada objetiva. Por exemplo, para que nos serve, nós que não temos neve, para que nos serve ficarmos usando as palavras todas de sutilezas dos esquimós? Isso não tem nada a ver com a nossa realidade. O nosso sistema linguístico espelha a forma como os seus usuários percebem ou captam a realidade chamada objetiva. Queria falar ainda um pouco sobre a figura da mulher no judaísmo, naquela época. Foi muito interessante você dizer que tudo era para proteger a mulher, mas, atualmente, eu tenho contato tenho amigas, né, no judaísmo, e eu vejo, são mulheres independentes hoje, jornalistas e tudo, mas no mundo familiar, e mesmo do ponto de vista do que a vida familiar lhes permite fazer no mundo social, elas são o eixo, o centro da família. Elas são a mãe judaica. Tem há até uns memes aí da mãe judaica, né? E tal, mas ela é o centro mesmo. E quando você disse assim, os espíritos superiores falam com poucas palavras, muitas coisas, né? Eles conseguem dizer isso. Do ponto de vista da estrutura do intelecto, que é um trabalho do Guilford, um psicólogo norte-americano, nós temos habilidades intelectuais, e até a gente pode exemplificar isso com os trabalhos de mestrado, de doutorado e de graduação, mas do ponto de vista da estrutura do intelecto, nós podemos trabalhar basicamente com análise e síntese. Existe uma escala aí, mas nós vamos nos deter nisso, que é o que nos interessa. Do ponto de quando nós dizemos que nós trabalhamos intelectualmente em análise, é que nós, para conhecermos um objeto, nós desestruturamos um objeto. Quando eu falo sobre isso, dou o exemplo do relógio. Para você entender como é que um relógio funciona, você desmonta o relógio. Aí você vai vendo, sim, isso é assim, isso é assim. Como na medicina, você também vai fazendo uma série de investigações, não é isso? As pesquisas vão também minuciosamente indo ponto por ponto de determinados órgãos ou fenômenos e tal no corpo humano. Isso é análise. Depois que a gente desmonta o relógio e vê como é que ele funciona, a gente tenta remontá-lo. Às vezes não dá, mas a gente tenta montar. E a outra habilidade, que é mais rara, que demanda mais desenvolvimento intelectivo, é de síntese. Não no sentido de síntese que nós usamos na linguagem coloquial, que é um resumo. Não é nesse sentido. A síntese é própria do espírito, que pode, como os nossos mentores, dizer muita coisa com poucas palavras, com poucas coisas, né? Então, um exemplo, sem ser com palavras, mas os nossos mentores são todos exemplos disso. Essa nossa série do Emmanuel, Fonte Viva e tudo mais, ou Vida Feliz, de Joana de Ângeles, e Minutos de Sabedoria, que também é um exemplo de síntese, porque para você estudar praticamente tudo que está ali, você leva muito tempo, como você deu também um exemplo de um texto mínimo que a pessoa, o expositor, levou, sei lá, muitas semanas, meses até, para estudar, né? Esse é o nosso exemplo desse nosso mecanismo intelectivo, da estrutura do intelecto, com
palavras. Mas, por exemplo, o Mozart, dizem que o Mozart sonhou ou sonhava, costumava sonhar, com um acorde. Aí ele acordava e desdobrava aquele acorde numa sinfonia. Ele captava em síntese e transmitia em análise. É também o que fazia o Leonardo da Vinci. Aliás, são os gênios, de um modo geral, eles mantinham, não sei se os atuais mantêm, mas, enfim, mantinham um caderninho na mesa de cabeceira. Quando eles acordavam, eles imediatamente escreviam, porque depois aquilo ia vir em borbotões, que é a capacidade de síntese, nesse sentido da estrutura do intelecto. Mas foi muito bom você lembrar isso, para nós também nos lembrarmos de que os nossos mentores trabalham em nível de síntese, e nós de análise. Você veja o quanto nós temos que falar, para explicar o que nós estamos pensando. E, às vezes, nós cometemos, digamos assim, vou dizer uma palavra forte, a injúria, a ofensa de dizer assim, ao lado da pessoa, o que fulano quis dizer é isso. Isso é um absurdo. A gente não ouve isso de vez em quando? O que o Fabiano quis dizer. E Fabiano está aqui ao meu lado. Não, Fabiano, as pessoas não entenderam, então você, por favor, diga de outro jeito, que é o que todos os professores temos que fazer, não é isso? Então, obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez, peço desculpas por alguma palavra mal colocada. Sempre As acontece. palavras... Mas não foi por intenção, tá? Mas nenhuma palavra foi mal colocada. Nenhuma palavra. Nenhuma palavra. Aliás, eu nem me lembro quem foi que disse isso. As palavras são muito próprias para nós nos enganarmos. As palavras efetivamente nos traem, porque muitas vezes nós não conseguimos dizer o que nós desejamos dizer. Isto responde ao fato de por que, efetivamente, Sócrates não escreveu nada e Jesus não escreveu nada. Porque determinadas informações não cabem no que o Sartre chamou de uma prisão de papel. Né? Então, bom, para a próxima semana, vamos conversar um pouco sobre um Jesus que não chora e um Jesus que ri muito. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos inverter um pouco a lógica, né? A lógica da maioria, né, das elaborações redacionais é um Jesus que não ri e um Jesus que chora. Será que o Jesus espírita é esse Jesus que não ri, é um Jesus que chora? Vamos ver. Ou é um Jesus que não chora? Esse é o gancho. Esse é o gancho. Sofrer, né? Esse é o gancho. Então, agradecendo mais uma vez a rica exposição do nosso querido irmão e companheiro Fabiano Pereira Nunes, aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Leve sempre a nossa gratidão, Fabiano, pela sua disposição de estar aqui sempre conosco, a sua disponibilidade de nos ajudar, inclusive fazendo substituição de companheiro. Prazer. Então, nós agradecemos muito a você por mais essa demonstração de delicadeza espiritual. Obrigada. Nós vamos, então, encerrar agradecendo a todos os que estiveram e ainda estão conosco em ambos os planos de existência, agradecendo-te, Jesus, sobretudo ao teu coração, mestre querido, pela hora magnífica que nós vivemos, meditando, refletindo com o nosso companheiro Fabiano sobre as realidades de priscas eras, quando passeaste tua grandeza cósmica entre nós. Nós te agradecemos as luzes que foram vertidas por sobre nós, na medida justa de nossa possibilidade de entendimento. Sabemos, Jesus, que o alargamento de nossos entendimentos e de nossos horizontes
perceptivos, cognitivos e emocionais e psicológicos e espirituais. Tudo isso está previsto para que nós possamos, na trilha evolutiva, avançarmos no conhecimento das tuas lições de luz imperecíveis e do amor de que és o portador e o excelso, a excelsa presença em todo este planeta. Fica conosco, Jesus, guarda-nos em tua paz e tua luz, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja.